Pessoal, eu recebi hoje, com muita alegria, um exemplar da Teologia Sistemática de James Pettigrew Boyce. James Pettigrew Boyce foi um pastor batista do século XIX, do sul dos Estados Unidos, que tem um legado muito impressionante na vida dos batistas americanos. Ele fundou a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Aquela convenção, como todos nós sabemos, é responsável pelo envio dos missionários que vieram ao Brasil e que plantaram igrejas em solo brasileiro e que acabaram por fundar a própria Convenção Batista Brasileira. James Boyce também fundou o Seminário Teológico Batista do Sul, o Southern Theological Baptist Seminary. Eu quero falar um pouco sobre o cenário da teologia do Boyce, do surgimento, da influência do James Boyce. Nos Estados Unidos, desde o século passado, o século XVIII, a influência teológica provinha da Confissão da Filadélfia. A Confissão da Filadélfia é uma confissão americana, que na verdade tem o mesmo conteúdo da Confissão Batista de 1689. E foi nesse cenário que as igrejas em solo americano começaram a surgir. E a Confissão de 1689 acaba por influenciar os primeiros pastores batistas naquele período. A influência teológica de James Boyce está dentro desse arcabouço formado pela teologia de 1689. Mas os estudos formais de teologia de James Boyce aconteceram no seminário de Princeton. Ele foi aluno de Charles Hodger, presbiteriano Charles Hodger. E James Boyce, ao fundar o Southern Theological Baptist Seminary, usa a obra de Hodger como a teologia que seria então usada como livro-texto para sistemática naquele seminário. Isso porque não havia ainda obras teológicas que tinham sido elaboradas por batistas. A primeira obra é essa teologia que eu apresento para vocês com muita alegria, do James Boyce. Parabéns à editora Pronobis por publicar um livro tão valioso para os batistas brasileiros. Parabéns, pastor Judiclei Santos, diretor da editora Pronobis. Pastor Judiclei Santos lembra sempre que essa obra foi fundamental para o renascimento do Southern Baptist Theological Seminary a partir do atual diretor, o pastor Albert Mohler Jr. Certamente esse livro vai ser valiosíssimo para os seminários batistas no Brasil. Eu indico essa obra com muita ênfase aos meus alunos, aos amigos pastores, especialmente aos professores de teologia dos seminários batistas que estão espalhados por todo o Brasil. Adquiram esse exemplar, Teologia Sistemática de James Pettigrew Boyce.